Olá, olá pessoas, como vocês estão? Bom domingo para todos vocês. Ontem a gente teve um jogaço entre San Francisco 49ers e Green Bay Packers. Obrigado a todo mundo que ficou na audiência com a gente até 1h aí da manhã. A audiência foi incrível no jogo hoje, então obrigado de coração. Bom, vamos falar um pouco sobre o jogo ontem, tá? Tem outro vídeo falando especificamente sobre o Brock Purdy, que vai voltar a ser tema no Vencedores e Perdedores, vai voltar a ser tema na live que eu vou fazer na segunda-feira, tá? Então, para os membros Like Plus, tem um vídeo sobre o Brock Purdy, até porque São Francisco segue no campeonato. Os Packers estão fazendo esse vídeo aberto aqui. Quando o Flamengo perdeu o Mundial, houve o termo glamorização da derrota, aquela história toda do, né, jogou de igual para igual, etc. Isso aí virou um tema no jornalismo esportivo aqui no Brasil. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado, realmente, às vezes, para não exaltar mais do que deveria alguns aspectos de uma derrota. O que eu pessoalmente gosto de fazer é usar duas palavras diferentes. Usar perdeu ou o particípio de vencer, vencido. Porque vencido, você coloca na voz ativa o time que venceu e dá os méritos para o time que venceu, sem necessariamente mostrar que o demérito do resultado é apenas da equipe que não saiu com a vitória, que perdeu o jogo, que foi vencida. E existem alguns exemplos que são claros quando um time perde, que quando perde, claro, tem o mérito do outro lado, mas, por exemplo, os Dolphins perderam muito o jogo contra a Kansas City, né? Embora a defesa tenha sido vencida, vamos dizer assim. O Dallas Cowboys perdeu de tudo quanto é jeito, né? Teve pick six do Dak Prescott, contra a defesa não fez um bom jogo semana passada contra os Packers, e aí não tem como falar que não tem como glamorizar a derrota dos Cowboys, muito pelo contrário. Agora, a questão do Green Bay Packers, e em certa medida também do Houston Texans, eu vou falar sobre isso ao longo desse início de semana, a questão do Green Bay Packers os Packers entraram na última semana da temporada correndo o risco de ficar fora. Ou não, porque a gente sabe que Chicago Bears, nesse momento, contra os Packers, nesse momento, nos últimos 30 anos, excetuado o período do Love Smith, enfim, mas a tendência no Lambeau Field, que os Bears não têm um histórico vencedor nos últimos 10 anos, é que os Packers vencessem a partida como venceram na semana 1, né? E vencendo entrariam na pós-temporada. Uma situação diferente do Detroit Lions do ano passado, que tinha mais quarterback, tinha mais time, foi lá, bateu o Aaron Rodgers e os Packers e eliminou os Packers na semana 18. E aí os Packers classificaram meio que na bacia das almas, tanto que foram seed 7. Mas classificaram com o seu ataque muito quente. A linha ofensiva dos Packers, pra mim, foi uma das melhores, se bobear, a melhor linha ofensiva da NFL nessa reta final de temporada e talvez na temporada inteira. Um problema crônico dos Packers na primeira metade de temporada era o primeiro tempo. O Matt LaFleur chamava o ataque com freio de mão puxado, até o Jordan Love mostrava um certo desconforto e a sintonia com o corpo de recebedores não estava tanto lá. Aconteceu o contrário nessa reta final, exemplo, as duas primeiras campanhas contra Dallas e contra São Francisco. O Green Bay Packers não é mais time no papel que o Dallas Cowboys, não é mais time no papel que o San Francisco 49ers. Mas números e o papel não necessariamente indicam o resultado de uma partida. O que eu vi ontem é que o Green Bay Packers não jogou como seed 7. Isso é muito importante a gente frisar. Os Packers não jogaram como cabeça de chave número 7, jogaram como cabeça de chave número 3, número 2, como um campeão, um legítimo campeão de divisão. E não é, como eu disse, glamorizar a derrota. O torcedor dos Packers tem que ficar feliz. E agora, eu me endereço a você, torcedor dos Packers. O Green Bay Packers fez muito mais do que você, ou o mais otimista torcedor, pudesse imaginar durante essa reta final de temporada. Os Packers, antes do ano começar, imaginava-se que poderiam ficar fora dos playoffs, como ficaram no primeiro ano do Aaron Rodgers titular. E se tivessem ficado, tudo bem. Afinal de contas, é um time com 25 anos de idade média no ataque. É o time mais jovem da NFL. A gente não viu um time tão jovem chegando assim nos playoffs desde a década de 70 com o Buffalo Bills, no início da década de 70. Então é algo quase sem precedentes. Os Packers têm, na minha visão, uma certeza na posição de quarterback no Jordan Love. Ele é perfeito? Não, ele não é perfeito. Ontem ele errou alguns passes, mais alto, mais baixo. Teve a interceptação que foi culpa dele, a primeira, e a segunda mais culpa ainda. Ele não é perfeito, mas é só o primeiro ano do Jordan Love como titular. O futuro do Green Bay Packers é pra lá de interessante. É um time que, pra mim, não entra como favorito para ganhar a divisão no que vem, mas entra brigando. E brigando forte. É só ver o último jogo dos Packers contra os Lions no Thanksgiving em Detroit. Então, o otimismo tem que ser aqui o tom em relação a essa eliminação do Green Bay Packers. Claro que é doído a derrota, né? Mas, por outro lado, é uma derrota que o time cai de pé. E isso é muito importante. Isso é algo que dá orgulho para o torcedor.
Você viu um time que foi amadurecendo ao longo do campeonato, um quarterback que foi amadurecendo ao longo do campeonato, um quarterback que não é perfeito. E eu não vou entrar no mérito dos números nessa partida, até porque os números, na minha visão, não contam toda a história. O Jordan Love, especialmente no primeiro tempo, jogou de cabeça erguida. O Aaron Jones fez uma excelente partida. A linha ofensiva dos Packers conseguiu neutralizar Nick Bosa e Chase Young, coisa que é para pouquíssimas linhas ofensivas na NFL, pouquíssimas. E o Jordan Love, infelizmente, os erros foram fundamentais no resultado. Assim como o field goal errado, que poderia deixar aquela última campanha de Green Bay ser para ganhar o jogo, ser 24-24 no field goal para ganhar o jogo. E aí talvez o Jordan Love não tivesse rifado aquela bola do jeito que rifou. Então é uma temporada de amadurecimento, mas é uma temporada que faz com que os Packers estejam em ascensão para o ano que vem. Os Packers, mesmo eliminados na semifinal de conferência, terminam o ano como vencedores. É diferente, na minha visão, do New York Giants no ano passado, que chegou muito mais longe do que se esperava. Ninguém basicamente imaginava que os Giants fossem para os playoffs no início do campeonato na temporada passada. E quando pegou Filadélfia, não teve absolutamente nenhuma chance. Os Packers são o primeiro seed 7 a eliminar um seed 2 e a classificar, portanto, desde que os playoffs foram expandidos desde 2020. Amassaram os Cowboys em casa, e os Cowboys muito melhores em casa, e depois jogaram de igual para igual, um jogo muito tenso até o final contra o San Francisco 49ers, que foi a melhor campanha e a melhor equipe da Conferência Nacional. Então eu acho que existirá uma continuidade e não uma potencial desconfiança como aconteceu com os Giants em relação a esse ano, tanto é que os Giants, calendário mais forte, não foram para os playoffs. O calendário vai ser importante, afinal de contas o calendário dos Packers foi sim mais acessível nessa reta final, tá bom? É isso, fizemos todo o estrago que podíamos, um beijo carinhoso para vocês. Eu vou falar, como eu disse, do San Francisco 49ers num vídeo anexo para os membros da Like Plus. Estou bebendo meu cafezinho aí. A gente tem que falar do Brock Purdy, porque o Brock Purdy tem o lado bom e o lado ruim dessa última partida. Mas o final dela é algo que importa bastante em relação ao quarterback do San Francisco 49ers. Ele é o quarterback mais talentoso da NFL? Não, ele não é. Mas ele mostrou virtude, mostrou inteligência naquela campanha final, tá bom? Para mais conteúdo, como eu já falei, assinem o Like Plus. Nesta segunda-feira, aviso da paróquia! Nesta segunda-feira tem live, tá bom? Na hora do almoço eu vou fazer live, como estou fazendo nas últimas semanas, pra gente conversar um pouquinho sobre o que aconteceu nos jogos do final de semana. E na terça-feira, o Vencedores e Perdedores, tá bom? Provavelmente na quarta-feira o Tio Curte vai folgar, a gente volta com a prévia no final da semana que vem e aí segue a programação rumo à final de conferência. A gente já sabe que a final da conferência nacional é em São Francisco, aí falta saber se é contra Detroit ou contra Tampa, a gente vai descobrir hoje juntos à tarde, tá? A partir das 5 horas mais ou menos, a gente tem Lions e Buccaneers comigo e com o Ari na ESPN 2 e no Star Plus, e depois tem Bills e Chiefs, e claro, vai ter vídeo sobre isso tudo aqui no canal. Beijo carinhoso para todos vocês, beijo pro torcedor dos Packers, siga firme aí porque seu time tem um futuro para lá de interessante, e beijo para Kyle Shanahan, que finalmente virou o jogo no último quarto. Ai, Kaká, hein? As coisas que você não faz passar. Beijo!